O assunto é polêmico e rende muita discussão. O uso de hormônios em animais para a produção de alimentos é proibido, mas o de antibióticos não. Um pesquisador da UEL quer saber as consequências disso. Diferente do que muita gente pensa, o uso de hormônios para a produção de carne para consumo humano é proibido. No entanto, o de antibióticos em dose controlada, o chamado aditivo zootécnico, é liberado. A utilização vem sendo feita no Brasil desde a década de 1940. O hormônio é proibido, não se usa para a produção de carne, é um mito. O antibiótico ele é legal, ele é regularizado, então a gente usa o antibiótico em concentrações muito menores do que as doses para tratamento, né? E essas doses menores, elas evitam certas doenças e elas também promovem o ganho de peso nos animais. A pesquisa está sendo feita pela UEL em parceria com a Universidade de Guelph, no Canadá. O trabalho de pós-doutorado é uma continuação de um estudo que o Márcio já desenvolvia por lá, onde ficou por 6 anos. A volta se deu pelo Programa Federal Jovens Talentos. Para ele, o tema é uma questão de saúde pública. Então eu quero saber o que está acontecendo ali, por que esses animais estão ganhando mais peso? Será que a gente consegue reproduzir isso sem ter que usar o antibiótico e, consequentemente, criar um produto mais saudável, né? Para disponibilizar para o mercado consumidor um produto melhor. O uso de antibióticos na criação de animais é um assunto polêmico e que divide opiniões. Fato é que os números são alarmantes. A estimativa é que 700 mil pessoas morram todos os anos no mundo devido a infecções causadas por bactérias super resistentes. O que acontece? Se você tiver uma população de bactérias ali, vamos dizer de 100 bactérias, e 2 delas forem resistentes, você expõe elas ao antibiótico, as 98 vão morrer e as 2 resistentes vão ficar ali, porque elas são resistentes. Tem um gene que confere uma resistência para elas. Quando elas se multiplicarem, depois de algumas horas, você vai ter 100 bactérias iguais a elas, todas resistentes. Então essa bactéria vai consequentemente cair no meio ambiente e pode vir a causar uma infecção num hospital, por exemplo, e quando a gente vai tratar a infecção causada por ela, ela não vai responder ao tratamento. Nos suínos foram avaliados 2 antibióticos diferentes e nos bovinos o mais utilizado. Através da coleta de fezes foi feita a extração do DNA. A ideia é comparar o antes e o depois do uso das drogas e ainda com o grupo que não usou os medicamentos. Todo o material foi levado para o Canadá, onde foi feito o sequenciamento genético, que, por incrível que pareça, sai mais barato do que no Brasil. Os primeiros resultados começaram a chegar. No caso dos bovinos, foi constatada uma alteração na microbiota, a flora intestinal dos animais. A gente viu que o uso de antibiótico ele causa uma mudança inicial, tá? Logo que o animal chega no confinamento, a gente viu que esse antibiótico ele está modulando essa microbiota, né? Que é a flora intestinal, de um determinado modo bem específico. Depois de um certo tempo, essa mudança tende a diminuir. No momento da saída, são resultados parciais, né? Então a gente já tem que terminar a análise, mas a microbiota tende a ficar parecida com o grupo controle. Os efeitos colaterais poderiam chegar sim a nós, pela ingestão, mas principalmente através do meio ambiente, do solo, água e alimentos. Esses dejetos muitas vezes são usados como adubo, né, nas lavouras, então ele acaba vindo para a gente na forma dos alimentos e também nos próprios tratadores ali que estão diretamente expostos a esses dejetos. Há pesquisas que mostram uma relação com a obesidade. Esses estudos são feitos em animais de laboratório, em modelos, né, para o ser humano, e existem alguns pesquisadores que têm essa hipótese de que a partir do início do uso do antibiótico na produção de proteína animal, houve também o aumento na obesidade. E ainda com mudanças comportamentais, como a depressão, por exemplo. Pessoas que possuem ou que sofrem de doença inflamatória crônica, síndrome de Crohn ou doença do intestino irritável,
elas têm um índice maior de depressão do que as outras pessoas, e você consegue reproduzir isso em animais de laboratório, tá? Síndrome do pânico, ainda não tenho conhecimento de nenhum estudo correlacionando, mas que elas podem, já foi demonstrado que elas podem induzir mudanças de comportamento, incluindo depressão. Todos os resultados devem sair até meados do ano que vem. A previsão é que a pesquisa seja concluída até o fim de 2016. A ideia é trazer o assunto à tona, até porque, segundo o pesquisador, de 70% a 80% dos antibióticos fabricados no mundo são usados na produção animal. Os antibióticos, eles são muito importantes, né? Foram uma revolução nos tempos modernos, mas, por exemplo, o próprio descobridor da penicilina, ele já previu, quando ele recebeu o prêmio Nobel, que haveria resistência em algum momento. Então, o que a gente precisa é trazer para a sociedade esse tópico para debater, para esclarecer, para a gente refletir sobre o uso excessivo do antibiótico e as consequências disso que podem causar na sociedade. Apesar da proibição do uso de antibióticos em países da Europa, esse não é o objetivo do Márcio. A ideia dele é que os resultados da pesquisa ajudem na identificação dos produtos com e sem antibióticos, o que já é feito no Canadá e semelhante ao que já acontece com os transgênicos no Brasil. De antibiótico, o produtor vai ganhar entre 5% e 10% com o uso de antibiótico, né, no ganho de peso. Esse valor é facilmente agregado a um produto que é livre de antibiótico, né? É diferente um produto livre de antibiótico de um produto orgânico, tá? No caso dos transgênicos é a mesma coisa, você tendo identificado isso, o consumidor tem a opção de escolher se ele quer consumir aquilo ou não. Depois, como consequência, o produtor possa optar pela produção sem o uso de antibióticos e, com isso, agregar mais valor. O produtor vai ganhar muito mais, né, vendendo um produto um pouquinho mais caro, livre de antibiótico, e a gente tem a opção de comer um produto mais saudável.